Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal. E aqui é o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Esse canal ele tem o intuito de todos os dias fazer uma devocional com Deus, levar o povo a fazer uma devocional com Deus. E no dia de hoje eu quero trazer um texto para que você possa refletir comigo. O texto está lá em Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 17. Se você pode, acompanha comigo. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de terno afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixar-se contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Se eu pudesse hoje rotular, o tema de hoje, ou a mensagem de hoje, eu colocaria um tema até meio simples: como ter uma vida melhor. A gente tem lutado tanto, tem falado tanto em ter uma vida melhor, mas eu vejo aqui o apóstolo Paulo entregar algumas recomendações para que as pessoas vivam melhor, para que as pessoas sejam melhor, para que hajam de verdade uma interação entre eles saudável, para que eles possam de verdade trilhar o caminho que Deus projetou para a vida deles. E muitas vezes nós passamos por um texto desse, um texto lindo, maravilhoso, mas a gente desconsidera muitas coisas, porque a gente acha que a gente já sabe aquilo. Eu quero dizer para você que talvez o saber não é tão importante como o colocar em prática. Às vezes você sabe o que é certo, mas você não coloca em prática. E é por isso que Deus tem que levantar profetas dia após dia para falar coisas inclusive que você já sabe, coisas inclusive que você já ouviu em outros lugares, ou que Deus já falou inclusive contigo pessoalmente, face a face, no seu íntimo, lá no seu quarto, quando você teve intimidade com Deus, quando você orou e ajoelhou lá no seu quarto. Então, meu querido, muitas e muitas vezes, o fato de nós não estarmos vivendo o melhor de Deus é pura e simplesmente por nós não estarmos colocando em prática aquilo que Deus já nos orienta. Nós não estarmos colocando em prática aquilo que o Senhor já disse para nós que é o caminho. Então a gente está vivendo um dia após outro, vivendo vidas mais ou menos, vivendo vidas sem paz, sem alegria, sem esperança, porque a gente esquece das coisas mais básicas e simples que Deus já nos orientou. Olha que coisa simples. A primeira coisa que Ele vai nos orientar no texto em que lemos é: como eleitos do Senhor, santos e amados, revestivos de quê? De afeto de misericórdia. Ou seja, seja misericordioso. Isso é alguma novidade? Que você deve ser misericordioso? Mas às vezes a gente gera problemas na nossa vida pela falta de misericórdia. Você não tem tanta paciência com o outro como você tem com você. Você não tem tanta paciência com os erros dos outros como você tem com os seus erros. Ou será que você é tão duro com você como você é duro com o seu irmão? Meu querido, isso é revestir-vos de misericórdia.
afetos, ternos afetos de misericórdia. A segunda coisa que a gente vê aqui é de bondade. Quantas vezes eu vou ter que dizer, ou algum pastor vai ter que dizer, que você deve praticar coisas boas, que você deve ser uma pessoa boa. Talvez você até seja. Existem pessoas, inclusive, que nem conhecem a Jesus, mas são boas pessoas, são pessoas que querem fazer o bem, fazer coisas boas. Mas deixa eu dizer para você que talvez seja um espanto para você, mas existem pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas não conseguem fazer bondade. Não conseguem doar, não conseguem emprestar, não conseguem ajudar, não conseguem partilhar. São pessoas que têm esses princípios no seu conhecimento, mas não na sua prática. Deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas você coloca no seu carro para ajudar essas pessoas a chegar à igreja? Quantas caronas você deu nesses anos? Nesse tempo de pandemia, quantas vidas você ajudou financeiramente, emocionalmente? Quantas vidas você ajudou até mesmo com alguma palavra? São atos de bondade, pastor. Mas ser bom, isso aí é chovendo molhado, todo mundo tem que ser. Mas a gente não tem colocado isso em prática. Ou você acha que o fato de muitas vezes nós olharmos a um outro, seja líder, seja o que for, e vermos que ele cometeu algum erro ou alguma coisa, e nós abandonarmos essa pessoa, nós expulsarmos essa pessoa, nós repudiarmos essa pessoa, isso é um ato de bondade? Eu acho que não. Eu acho que a gente perdeu esse princípio de bondade, porque o fato da igreja primitiva confessar uns aos outros os seus pecados me faz pensar que os atos que eram de alguma forma reativos a essa ação eram atos bons. Ninguém vai contar de coisas ruins se ela sabe que vai receber coisas ruins. Ninguém vai falar, olha, eu pequei assim assado, se ela sabe que o outro vai olhar de um outro jeito. Se ela sabe que o outro não vai ter bondade, que o outro não vai cuidar de perto. A gente acha que isso é simples, mas tem faltado muito nos dias de hoje. Bondade. Pura e simplesmente bondade. Ajudar uma pessoa por ajudar. Não por ela poder te ajudar, te dar uma outra coisa ou o que for. Humildade. Quantas pessoas não aprende, não evolui, não avança porque não tem humildade? Eu vejo pessoas que sabem de tudo. Que tudo que você vai falar, eles são os melhores. Que tudo que você vai postar na internet, eles sabem tudo. Eles estão aí para criticar. Eles estão aí para dar os pontos, para dar as verdades da vida. São gente que não tem a hombridade, a humildade de talvez ouvir um camarada que talvez até fala errado, até tem um grau de instrução menor, mas aprender alguma coisa, porque ninguém fala totalmente lixo. Ninguém fala, não é totalmente ruim nas suas formas de pensar, de agir, mas a gente descarta. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente o que é analisar tudo e reter o que é bom. Tudo que vem a você deve ser analisado. Então a gente não tem humildade para reconhecer que talvez o inferior pode nos ensinar algo. Não temos a humildade para reconhecer que nós não somos autossuficientes, que nós precisamos um do outro. Nós não temos essa humildade. Para viver bem, você precisa ter essa humildade. Como é chato você viver com uma pessoa que acha que sabe tudo, que acha que a palavra dela é a verdade, que acha que o que você faz tem menos importância, porque não foi ela que fez, porque não foi ela que colocou. Como é chato! E isso atrapalha no convívio das pessoas. O que ele está ensinando aqui são coisas para você viver bem. Como viver bem? Sendo, primeiro, misericordioso, bondoso, humilde, tenha mansidão e longanimidade. Mansidão, cara, é simples. Ser manso é não ser áspero, é não ser
reativo às coisas. Ser manso é ter aquela paciência e reagir às coisas da vida, ou às coisas que vêm a você, com paciência, com bondade, com aquele afago. Seja manso. Ah, mas pastor, eu falo assim mesmo, eu sou assim mesmo, é o meu jeito. Eu não estou aqui discutindo isso. Eu estou falando para você, até mesmo as pessoas que são... Pedro era assim, uma pessoa muito enérgica, mas ele conseguiu ser manso. Ele conseguiu que as pessoas parassem para ouvi-lo, parassem. Inclusive tem um estudo que vai falar um pouco mais à frente, nós vamos trazer aqui no canal. Ele conseguiu ser admirável, ele conseguiu ser uma pessoa desejável. Como que uma pessoa áspera, né? Uma pessoa enérgica, ela consegue ser mansa? Consegue, meu querido. Tenha paciência na hora de responder, conte até 10, conte até 20. Na hora de tomar uma atitude, pensa antes. Na hora de fazer alguma coisa, seja longânimo. Sabe o que é longânimo? É saber esperar, é saber dar mais tempo. Seja longânimo, seja paciente nisso. E aí, ele não está falando nada que talvez você já não tenha ouvido. Por que Paulo tem que dar essa instrução novamente? Eu quero dizer para você que sempre que alguém cita alguma coisa na Bíblia, é porque o povo não estava fazendo. Significa dizer que o povo, a igreja de Colossos, a igreja de Colossenses, ela não estava praticando essas coisas. Talvez não tudo, mas alguma dessas coisas não estava praticando. E isso também é verdade nos dias de hoje. Olha como a coisa continua de uma maneira bacana para você entender. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos a vós, perdoai a vós. Ou seja, o perdão, o fato de perdoar, vai te fazer viver melhor, vai te fazer ter uma vida melhor, mais leve. O outro não quer me perdoar, se libere desse pecado, peça o perdão, vá até ele, peça. Se ele não quiser aceitar, amém, mas você se liberou desse peso, você vai viver melhor. As pessoas que guardam, isso é comprovado cientificamente, inclusive as pessoas que guardam rancores, elas têm uma forte vulnerabilidade, uma forte tendência a desenvolver câncer. Você vai viver uma vida dessa? Tem uma forte tendência a ter problemas cardíacos? Você vai viver uma vida dessa? Essa é a vida que Deus projetou para você? É por isso que Deus não quer que você fique preso ao pecado. É por isso que Deus não quer que você fique preso às mazelas, à falta de perdão. Perdoe. Pastor, mas doeu muito. Então peça a Deus uma forma de você lidar com isso. Peça a Deus uma forma de você curar isso dentro de você. Mas não aceite viver uma vida sem perdoar. Machucou, doeu, mas libere o perdão. Busque o perdão. Isso vai te fazer viver melhor. Existem pessoas que não dão essa devida importância. A importância do perdão. Mas aqui, Paulo está dizendo, é assim que vai viver melhor. É assim que a igreja deve viver. No verso 14, ele vai falar, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O que ele quer dizer aqui? Acima de tudo, tudo que você possa ter em relação a você, em relação ao outro, em relação à família, amigos, ao que for, esteja o amor de Cristo. Por quê? Aqui ele disse que o amor, ele é um vínculo perfeito, ele é o vínculo da perfeição, ele é a única coisa que une duas pessoas de maneira perfeita. Você pode estar por alguém por interesse, nós vemos isso no mundo secular, mas esse não é um vínculo perfeito. Você pode estar por alguém porque essa pessoa ela é boa,
Pode, existem muitas pessoas que vivem assim. Você pode estar com uma pessoa porque ela é uma pessoa divertida, uma pessoa que você gosta. Pode, mas isso não é perfeito. A hora que o cabo balançar, a hora que a coisa esquentar um pouco, esse vínculo pode ser quebrado. Agora, existe uma coisa que ele diz aqui, que não pode ser quebrado. É um vínculo perfeito. É o amor. Se você passar a se amar, se você passar a amar os outros, por isso que a Bíblia diz que a gente deve amar até os nossos inimigos. Porque se você passar a amar, você vai ficar preso àquela pessoa de uma maneira que não importa o que aconteça, não importa o vento, você não consegue perder aquele vínculo. Existem pessoas que você fala assim, meu Deus, como essa pessoa vive tudo isso com esse homem ou com essa mulher e não sai de perto, e não separa, e não faz isso, não faz aquilo. Sabe por que isso, meu querido? Porque ama. Porque o amor é o vínculo da perfeição. Eu não estou aqui defendendo aquela pessoa que sofre por amor. Eu estou dizendo que você deve amar. Eu quero dizer que o amor vai te fazer se prender às pessoas e não afastar as pessoas. Você já viu alguém que ninguém quer estar perto? Você já viu alguém que parece que aonde ela está tem confusão? Você já viu alguém que parece que ao invés de aproximar as pessoas, ela afasta? Você já viu alguém que todas as falas delas são altivas? É alguém que não ama a si próprio, não ama o outro, não ama a si mesmo, não ama a Deus. E aí eu quero dizer para você, como ele diz que o amor ele é o vínculo perfeito, eu posso trazer isso para Deus também. Se você ama a Deus, você vai estar preso a Ele, num vínculo que nunca vai se quebrar. Pastor, mas eu estive com Deus e hoje não estou mais com Deus. Você viveu momentos com Deus, mas você não conheceu de verdade o amor de Deus. Porque o dia em que você conhecer de verdade o amor de Deus e você permitir que esse amor invada a sua vida, você jamais vai querer estar longe de Deus. Pode acontecer o que for, pode cair os céus, pode cair o mundo na sua cabeça, mas você quer estar com aquele que você ama. Sabe por que a igreja tem vivido uma fé superficial? Por falta de amor. Principalmente por falta de amor a Deus e à obra de Deus. Pessoas estão fazendo por cargos, por situações, por religiosidade, mas não por amor a Deus. Quando o amor de Deus invadir o seu coração, e é isso que eu quero ministrar ao seu coração, jamais, pode vir o que quiser, essa aliança jamais será quebrada. Você nunca mais estará longe de Deus, porque o vínculo da perfeição irá trazer cada vez mais Deus para perto de você. E aí ele continua o texto dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo e sedes agradecido. A primeira coisa que eu entendo nesse versículo é, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o seu coração toma decisões. Toma ou não toma? Você decide o caminho que vai tomar, você decide as pessoas que vão estar com você, seu grupo de amigos, você decide a faculdade que você vai fazer, o trabalho que você vai estar, a todas as decisões do dia a dia. Você decide o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai fazer, a todas essas decisões no seu dia a dia. E todas essas decisões são tomadas baseado em sentimentos que estão aonde? No nosso coração. E aí ele diz que seja a paz de Cristo, o árbitro. O que é o árbitro? O árbitro, lá no futebol, é aquele que diz o que pode e o que não pode fazer. É aquele que diz, aqui está funcionando,
pode ser e aqui não pode ser. Quando ele diz, seja a paz de Cristo, o árbitro, ele está dizendo que a paz de Deus diga o que você pode e o que você não pode fazer. Se Deus é com você, se Ele está dentro de você, se você é filho de Deus, se você colocou Jesus dentro do seu coração, a paz de Jesus vai guiar as decisões do seu coração, ou devem guiar as decisões do seu coração. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer, se você tem uma decisão a tomar e você não sentiu paz, não tome. Porque se você tomar, você tem a possibilidade, ou a grande possibilidade, de errar. Mas se você sentiu paz, se você orou e no seu coração teve paz, é o árbitro, a paz de Cristo, o árbitro do seu coração. Tome essa decisão. Pastor, mas eu senti vontade de ir para os Estados Unidos, mas está uma complicação, eu oro, uma perturbação, está uma luta travada. Meu amigo, você está orando, estou orando, e não está sentindo paz? Está difícil, pastor. Então não é de Deus. Eu vou dizer para você, seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração. Se você orou, colocou na presença de Deus, mas está atribulado, Deus não clareou, não houve paz, esquece isso. Vá para outra coisa. Deus é o árbitro do seu coração. Sabe por que nós tomamos várias decisões erradas na nossa vida? Porque tomamos decisões aonde não há paz. Tomamos decisões aonde há luta, guerra, raiva. Na raiva, inclusive, toma-se muita decisão. Você briga com aquela pessoa, você está naquela coisa e você toma uma decisão. Eu nunca mais quero olhar na sua cara. Eu nunca mais quero vir nesse lugar. Eu não oro mais por você. Você toma uma decisão no momento da raiva. E aí eu vou dizer para você, houve paz nessa decisão? É óbvio que não. Por isso, como pastor, eu aconselho você, ore a Deus em todas as decisões. Nunca tome uma decisão precipitada. Nunca tome uma decisão por raiva. Nunca tome uma decisão porque as pessoas estão te pressionando a tomar uma decisão. Preste atenção bem nisso. A vontade das pessoas, biblicamente, a vontade do povo, nunca foi a vontade de Deus. Então, às vezes, as pessoas podem te pressionar a tomar uma decisão. Mas se Deus não te deu o caminho dessa decisão, se Deus não te deu essa decisão, não tome. Deixa falarem de você, deixa fazer o que for, mas tome a decisão pautada na paz de Cristo. Tem gente vivendo vidas tribuladas aí, por quê? Porque não toma decisões na paz de Cristo. E aí o verso 16, ele fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que está faltando para a gente entender que precisamos comer dessa palavra? Que precisamos colocar esta palavra em nós. Para quê, Gabriel? Para quê, pastor? Para que as coisas comecem a acontecer, para que os milagres comecem a acontecer. O que Jesus diz? Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, peça o que quiser em meu nome e vos será feito. Sabe por que a gente pede e as coisas não acontecem? Talvez porque, ou porque você não está em Jesus, ou porque as palavras de Jesus não estão em você. Porque a Bíblia me garante que se Jesus estiver em mim, se eu estiver em Jesus e as palavras de Jesus estiverem em mim, eu posso pedir o que eu quiser e vos será feito. Está lá, Jesus disse isso. Mas sabe, nós muitas e muitas vezes não estamos dando atenção ao básico. E aí eu quero dizer para você, busque a palavra de Cristo. Entenda a palavra de Cristo. Receba a palavra de Cristo. Os ministros das igrejas, os pastores das igrejas, estão ministrando a palavra todos os dias ao seu coração. Coloque essa palavra dentro de você, comece a praticá-la. A palavra de Deus me diz que aquele que ouve a minha voz as pratica, esse é semelhante ao homem que construiu a sua casa na rocha e não na areia. Coloque em prática. Coloque em prática. Você precisa
receber. Então, se Deus está ministrando coisas no seu coração hoje, receba. Coloca em prática o que Deus está ministrando no seu coração hoje. E saiba, Deus irá trazer o melhor à sua vida. E aí ele diz assim: aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabe, às vezes eu pego esse texto e eu vejo as pessoas falar, mas existe sim aqui uma orientação a gente a exortar, a aconselhar, a exortar uns aos outros. Mas a própria palavra diz, em toda a sabedoria. A primeira coisa da sabedoria que você tem que ter você tem que ter o momento certo de falar, a hora certa de falar e o que você deve falar. Isso é agir com sabedoria. Para que você precisa de sabedoria? Para você discernir o momento, a hora e como falar. Quando nós agimos com sabedoria, inclusive para admoestar, para poder repreender, parece que o que foi falado a nós é justo. Então, meu querido, se você não tem sabedoria, o que Tiago fala? Peça a Deus que dá a todos. Peça a Deus. Peça a Deus. E aí eu quero dizer para você, você deve ter sabedoria para falar, para orientar, para aconselhar. É o que o texto está dizendo. E por último, ele vai falar a respeito de adoração a Deus. Você deve aprender a adorar a Deus. Como ter uma vida melhor? Sem adoração a Deus, não dá para ter uma vida melhor. Você precisa aprender a ser um adorador, ter um estilo de vida adorador. O que é um adorador? Um adorador é aquele que louva a Deus a tempo bom e a tempo ruim, porque sabe que o melhor de Deus sempre vai estar por vir à sua vida. Porque Deus nunca vai o deixar, nunca vai o desamparar. Independente do que você está vivendo hoje, o amanhã vai ser algo melhor. O adorador é aquele que entende que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se ela vem pela manhã, eu vou começar a glorificar hoje. O adorador é aquele que se levanta com dor e louva. O adorador é aquele que não olha a letra, mas olha aquilo que sai de dentro do seu coração. E que se aquilo que sai do seu coração não corresponde à letra, ele não louva. Mas se corresponde, ele vai colocar esse sentimento para fora. Esse é o verdadeiro adorador. Então Deus nos ensina que para viver uma vida melhor, precisamos aprender a adorar. Quantas coisas eu falei aqui, e talvez você já tenha ouvido, mas Deus te trouxe nessa devocional para você entender como você pode ter uma vida melhor. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida, eu quero ministrar que Deus hoje vai fazer algo sobrenatural na sua casa, na sua família. Feche os seus olhos. Deus amado, Deus querido, aqui estão teus filhos, teus queridos. Pai, amamos cada um, ó Pai, que está aqui. Eu sei, ó Pai, que eles entraram nesse canal, nesse site, não, ó Pai, porque buscaram no Google, não porque foram convidados por alguém, mas eles entraram aqui porque o Espírito do Senhor os trouxe até esse lugar para ouvir essa mensagem. Que eles possam ser canal de Deus, aonde quer, canais de Deus, aonde quer que eles andarem. Que eles possam ser o arauto do Senhor. Que eles possam ser abençoados e colocar em prática o que hoje eles ouviram, para que eles possam de verdade começar a viver uma vida melhor. Pai, assim como eles, eu me coloco diante da Tua presença, porque eu quero todos os dias aprender a colocar em prática tudo isso que o Senhor ministrara aos nossos corações. Que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, eu quero te fazer um convite. Se você ainda não segue esse canal, siga esse canal aí, dá um like aí para que esse vídeo tenha relevância e alcance outras vidas.
Se você entende que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilha com ele. E eu queria convidar você não só a se inscrever, mas ativar o sininho. Por quê? Porque nós vamos ter todos os dias vídeos devocionais, mas também nós teremos alguns vídeos esporádicos, né, que vão abençoar ricamente a sua vida. Então todos os dias, 8 horas da manhã, nós temos o vídeo devocional aqui. Mas alguns vídeos vão aparecer aí para abençoar a vida de vocês. Vamos ter vídeos de adoração e eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção para a sua vida. Então ativa o sininho e você vai ficar sabendo, tá bom? Um forte abraço, um beijão do seu pastor. Graça e paz.